Contato letal. Estados Unidos buscam mais 2 homens que tocaram um bisão. Onde? Pois é. Onde? A pergunta é onde? A questão é o seguinte... Neste ursinho de pelúcia, me mostre onde ele te Bisão, tocou. mostra onde ele te Eu tocou. tinha certeza que vocês iam pensar nisso. Mas não, é o seguinte, cara. Porra, bisão e tem uns animais que o ser humano não pode tocar nele, deixar cheiro e etc, porque senão eles são rejeitados pela manada, cara. Caralho. Uhum. Daí é extremamente proibido nesses parques aí e tudo mais, tu tocar os animais. Daí parece que teve um cara que um animal que ia atravessar o rio, ele foi lá, pegou no colo e levou ele na outra margem, tá ligado? Daí o animal foi rejeitado pela manada e teve que ser sacrificado, cara. Cara, as intenções eram boas. Exatamente. Aí você é quem mesmo? Eu sou Marco Bertoncini. Eu sou o Diogo Furukawa. Os economistas na Suécia estão culpando a Beyoncé por manter a inflação alta. Não sei se você viu. Eu não li, fiz questão de não ler, mas eu tô ligado. Eu fiz questão de ler porque eu não consigo não ler uma notícia que diz que a Beyoncé é culpada pela inflação. Até porque bizarro, eu fico com medo que ela venha pro Brasil depois. Imagina. É porque, como ela começou a turnê do CD novo lá dela agora, começou lá na Suécia. E daí encheu, tipo, de gente querendo ver o show, né, mesmo, tipo, de fora do país. E daí o preço de hotel, de comida, essas coisas subiu. Eles atribuem um pouco a ela a inflação alta. Alguém poderia verificar a localização da Beyoncé ao longo da hiperinflação brasileira dos anos 70? Só pra gente confirmar e riscar uma teoria fora. Bom, galera, e eu sou o Diego Kerber e o meu fato de hoje é que, acredite se quiser, os carros salvaram as grandes cidades. Porque ou você morre herói ou parece que você vive o bastante pra virar o vilão, e essa é a história dos carros nas grandes cidades. Esse é o Você Não Precisa Saber podcast. Toda semana a gente traz alguns fatos bizarros. Na verdade, toda semana primeiro eu pego meu carro, eu dou carona pro Diogo. Se a gente não pegar trânsito e conseguir estacionar, a gente vem aqui no Marco e grava o podcast que vocês vão ouvir agora. Cara, vocês ouviram falar da grande crise de esterco de 1894? Cara, crise de esterco. Tô tentando linkar. A gente começou com carro e cidades e você tá falando de esterco. Mas nós vamos chegar lá, chegar lá, porque o carro vai ser o herói da grande cidade antes de ser o vilão da grande cidade. Porque realmente a trajetória do carro carros se deslocam, né? Eles têm trajetória. Mas existe um evento que ficou conhecido como a grande crise do esterco de 1894. Ele não é um evento isolado, ele é um evento que culminou na grande crise, né? Então, tipo, não foi do nada e tinha esterco pra todo que é lado. Mas ele começou com um problema de logística nas cidades, que as cidades começaram a crescer ali no final do século XIX para o início do século XX. Todo mundo usava cavalo pra tudo. E à medida que a coisa ia ganhando escala, de repente o pessoal descobriu que esterco ia ser um problema muito, muito, muito sério. Porque as pessoas usavam cavalo pra se deslocar, tipo, naturalmente pra cidade, de um lugar para outro, com carroças, mas também deslocava os produtos para você, né, na grande cidade. Então, à medida que a cidade ia aglomerando, ia ficando cada vez mais difícil, ia cada vez necessitando mais cavalo. O problema é que cavalo faz muito cocô. Tipo, eu lembro até na minha cidadezinha lá, Joaçaba, quando tinha 7 de setembro, uma das vezes que aparecia cavalo no meio do desfilezinho. Então tinha, imagine um micro Dieguinho assim, com a roupinha de colégio dele. Aí nós filhinhos, aí vamos andar pela rua principal da cidade, desfilando 7 de setembro, e tinha uma coluna de cavalo, e meu Deus, o que aqueles cavalos faziam, uma janela de 20 minutos de cocô, era impressionante. Cara, e Joaçaba é só morro, só fico imaginando avalanche de bosta, cavalo caga lá em cima. Ficava num único lugar e não saía de lá, porque subir não ia. Então, à medida que essas cidades foram crescendo e usando cada vez mais cavalo, chegou uma altura que virou a crise do cocô do cavalo, porque ninguém sabia como resolver ela. Esse é um problema que tem documentado principalmente em Londres, Nova York, mas acredita-se que outras cidades também tiveram esse problema. Mas essas eram cidades que tinham mais jornais, de mais circulação, trazendo mais informações sobre isso. Então, é onde a gente sabe mais sobre esse evento. Então, toda vez que você vê um filme do final dos anos de 1800 para 1900... e a rua não esteja extremamente cagada, tem um problema de realismo. Porque tinha muita bosta nas ruas e o pessoal não sabia, tava num momento crítico e ninguém sabia como resolver. Então, por exemplo, Londres teve um pico que chegou até 50 mil cavalos. Em Nova York chegou até 100 mil cavalos, ali na virada ali para os anos 1900. Hora da matemática, senhores. Telecurso 2000. Você vai assistir a teleaula de número 1. Um cavalo médio caga 14 quilos por dia. Caralho? Um cavalo médio 14 quilos por dia e mija 9 litros.
Caralho. Ou seja, se a gente multiplicar 14 quilos por dia por 100 mil cavalos, vai dar 1.400 toneladas dia de esterco. Tipo, e mais 900 litros de mijo. Porra! Tudo isso? E eu quero imagina o desafio de infraestrutura de lidar com 1.400 toneladas de cocô de cavalo. Esse é um episódio nojento, inclusive. Quero mandar um abraço pra todo mundo que tá comendo e ouvindo. Calma que vai ficar pior. A coisa começa mal e se o Marco vai piorar lá pra frente, então um abraço pra todo mundo que tá comendo. Termine rápido. Termine rápido enquanto você ainda tá conseguindo. Então, era muita coisa pra remover. E o problema é o seguinte, é que você fazia cavalo pra tudo, né? Usava cavalo pra tudo. Então, algumas das soluções que envolviam você andar com uma carroça e raspar o esterco pra tentar tirar da cidade, era puxado por cavalo. Os anos de 1900 era assim, você tinha um problema, você aplicava cavalo. Se cavalo é o problema, você aplicava cavalo no cavalo e tentava resolver o problema. Era a única forma de resolver tudo. Não, mas se você tá andando com um cavalo pra raspar o esterco do chão, o que ele cagar vai ser raspado imediatamente, né? Eu estou presenciando um homem à frente do seu tempo. Só se você fizer... Eu tô imaginando que o cavalo vai na frente e o cara tá só com a raspadinha atrás, né? É assim ser. que eu imaginei. Mas resumindo... Tá tipo uma patrola de bosta isso aí, cara. Não, é tipo o cavalo puxando sei lá, um É uma rodo. patrola, porra, que Tá caralho. ligado? Como eu imaginei o que o Diego quis falar agora. Eu não sei se é assim. Pera, deixa eu... Vou mandar imagens. Procura no Google patrola de bosta só pra acabar com o teu algoritmo, cara. Tá, mas tá ligado, tipo... Hoje em dia, assim, tem lugares que usam cavalos pra turismo, assim, né? Sim. E daí, às vezes, tem uma charrete, mas tem uma... Puta, eles botam um pano, assim, tá ligado? Por trás fralda? da bunda. Não é nenhuma fralda. É, tipo, ele fica suspenso embaixo, assim. Mas daí, tipo, o que o cavalo caga, ele vai caindo, tipo, um escorregador de bosta, assim. E vai acumulando ali embaixo, tá ligado? Não sei se vocês já viram isso. Nunca vi, cara. Porra. Deixa Já eu vi só... umas charretes, assim, com... Em Nova York não tem uns passeios tradicional assim de... Ah, deve ter. Tem um cavalo... Tem um outro. passeio, eu lembro que tinha visto um desses coisas turísticas que tu compra lá, tem hotel, tem tudo incluído, e tinha esse passeio de charrete, cara. Daí tinha uns cavalinhos lá e tal, daí tava no meio de Nova York, indo os carros passando com o charretinho ali. Ó, mandei no WhatsApp de vocês e vou incluir aí no post lá no site. É uma visão da rua dos anos 1900. E a coisa tava um pouquinho... fora de Você bem controle. dizer um asfalto de bosta, cara. Né? Acha o asfalto embaixo de seja lá o que for esse nojo aí. Ai, que cheiroso. Caralho. A patroa tá andando até de lado. Olha lá que charrete. E é claro que o empreendedor nunca falha, né? Então tinha uma galera que ficava na rua esperando a pessoa desembarcar da carroça e se oferecer pra limpar o caminho dela pra ela chegar. Pra ela não sujar os pés na bosta. Claro, né? Claro. E onde tem Porque a gente rua chorando... virou só bosta, né? Onde tem gente chorando, tem o cara com lenço ali, né? Vendendo lenço de prontidão. Então, tinha esse problema sério, que já vinha, na verdade, se for ver, vem desde os tempos romanos, desde que começou a se usar carroça nas cidades grandes, só que o problema é que a escala foi crescendo na medida que os centros urbanos cresceram também. Então, chegou uma altura que não tinha mais como... Chegou numa escala que, tipo, virou prioridade. Tanto que teve uma convenção de urbanismo ali no final de novo, dos anos 1800 para 1900. Era pra ter durado uma semana. Ela durou 2 dias e cancelaram, porque o foco da convenção era resolver o problema do esterco. Depois de 2 dias concluíram que não ia conseguir resolver e cancelaram o resto da convenção, porque não tinha o que fazer, entendeu? É esterco com isso aí. É que a questão era assim, beleza, tem muita merda na rua, a gente precisa dar um jeito da merda. E a merda é os cavalos. E não tinha como tirar cavalo, porque cavalo fazia tudo. Então eles inclusive tinham noção de que não tinha como ficar sem cavalo, porque fazia 1 ou 2 anos antes, tinha tido uma peste na Inglaterra e tinha morrido um monte de cavalo. E, mano, a economia foi junto. Tipo, a economia era... Sem cavalo não andava no sentido meio literal a economia. Então, tipo, toda vez que você tentava resolver o problema do esterco, não tem outro jeito senão tirar os cavalos, tá ligado? Então, não tinha solução. Aí eles desistiram da convenção. Terminaram ela antes do fim, porque concluíram que não tinha conclusão e aí não tinha o que fazer. E é isso aí. Então, o que acontece é... Os carros salvaram a civilização ocidental. Antes de a gente reclamar 100 anos depois, antes de a gente culpar o carro por todos os problemas de infraestrutura nacional, o carro salvou porque ele foi a solução que surgiu do fucking nada. Ninguém sabia como resolver. A gente não saiu de charrete pra carro. Não, então, teve a transição. Exato. Até teve uma teoria conspiratória muito boa que diz que a crise nunca existiu e tudo isso foi arquitetado pela Ford e por outras montadoras para apresentar o problema e trazer a solução. Né?
Na verdade, se eu fosse marqueteiro do Ford nessa época, eu só ia pôr bem grande o carro, numa página em branco, e uma única mensagem embaixo, que ia ser, não caga. E aparentemente esse ia ter sido o marketing mais poderoso possível pro carro. Mas o carro resolveu o problema, porque ele não caga. A longo prazo a gente ia descobrir que ele joga para outro lugar o problema, mas o visível na rua que você tá escorregando, ele joga para cima, então parece melhor. Mas o carro salvou a cidade, porque ele conseguiu manter essa capacidade de deslocar pessoas e produtos, e ele fez sumir o esterco porque ele não caga. E no fim ele acabou antes de a gente reclamar agora no século XXI, final do século XX pro século XXI, e dizer que o problema é tudo culpa dos carros, os problemas da logística das cidades, né? Principalmente o carro individual, né? 100 anos antes ele chegava para resolver um problema que parecia totalmente impossível de se resolver. E é daqueles problemas que eu fico um pouquinho apavorado toda vez que eu vejo essa teoria de que quando a gente vê um problema que tá escalando, né? Por exemplo, o aquecimento global, a gente vê esse problema e a gente diz, caralho, a gente vai morrer. Várias vezes na história, a gente já teve a gente vai morrer. E aí a gente não morreu porque surgiu uma tecnologia que, tipo, revolucionou. Diego. Ninguém tava pensando que ia morrer porque tinha merda na rua. Tinha uma estimativa que tava colocando... Diego. Não, tinha uma estimativa que chegava a dizer... Imagina, 1800 e pouco, uma mini Greta lá. How dare you? E virado em bosta. Cara, primeiro, tinha estimativa até dizendo que se continuasse subindo no ritmo que tava subindo o esterco, ele ia chegar à altura de um prédio de 3 andares nas ruas, porque do jeito que tava escalando e fazendo uma curva de estatística de quanto que tava crescendo as grandes cidades, os caras estão dizendo que ia chegar uma pilha que ia chegar até o 3º andar de um prédio, tá ligado? Resumindo, tinha um pessoal bem negativo sobre se a coisa continuasse até onde ela ia dar. Mas outro exemplo, o caso lá do Malthus, né? Que ia acabar a comida no mundo, né? Ia ter comida bastante pra todo mundo, porque ele não previa a revolução agrícola que ia acontecer ali na frente. Sim. Mas sempre me dá esse cagaço, porque daí agora a gente diz, olha, então, aquecimento global vai destruir o mundo. Aí a gente mete, não, beleza, mas é que tem uma tecnologia que vai evitar o aquecimento global e ela vai surgir a qualquer momento agora. A qualquer momento agora. Você acha que te assusta porque a gente confia que vai ter uma tecnologia? Eu não sei se tem alguém confiando, eu prefiro acreditar eu prefiro não confiar, entendeu? Que alguém vai inventar do nada a solução. Concordo. E realmente ele acreditar que vai surgir do nada a solução para os problemas sempre é um jeito meio... Cara, isso é muito aqueles PowerPoint do Al Gore, mano. Fudeu! Quando entrar em extinção, não reclama não. Cala a boca! Mas eu penso esse paralelo. Surgiu uma tecnologia, parecia que a coisa ia ser ruim e do nada surgiu o carro para resolver o problema. Beleza, agora vamos para a parte ruim dos carros, né? A gente saiu da parte dele salvando as cidades e vamos em direção à distopia, né? Para virar pro nosso estágio atual, viveu demais e agora é o vilão. Nessa virada ali dos anos 20... já tem a inversão, dos anos 10 para os 20, a gente já tem mais carros que cavalos, foi muito rápido a adoção. A gente fica dizendo, não, no século XXI as coisas acontecem muito rápido. Mano, numa janela de 10 anos ele saindo de tava soterrado em cocô de cavalo para não ter mais cavalo. Então, tipo, acho que as transformações já eram rápidas, a gente que fica fazendo de conta que a gente quer estilo. Mas daí se a gente for pensar assim, por que não... Daí a gente vai entrar na discussão do porquê que a gente não investiu em outras formas de transporte, tá ligado? Ao invés de carros, quer dizer? Porque bicicleta veio antes, olha só, trem veio antes, o bondinho veio antes. O bondinho veio antes. Inclusive ele era puxado a cavalo. Não. Depois não mais, né? Sim, mas eu quero dizer, ele era um dos meios de transporte público, era basicamente um bonde, só que era um cavalo na frente puxando. Daí depois foi substituído por outras tecnologias, mas bondinho de cavalo, você nunca vi, cara. Eu vi era só 2 cavalos na frente puxando um bondinho. Mas daí justamente, agora a gente vai discutir o porquê que a gente investiu num modelo rodoviário quando existiam outras opções melhores, né? Sim. Então, o que eu vou trazer é a progressão em usar o carro como a solução, mas ao ponto de ele se tornar o problema. Então, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu estava cobrindo a E3, que é lá em Los Angeles. E, cara, Los Angeles tem muita gente na rua, cara. Tipo, obviamente eu sabia que existe pobreza nos Estados Unidos, né? Apesar da visão às vezes meio distorcida que a gente tem em sessão da tarde, que os Estados Unidos é lindo. Sabe que tem gente na rua. Só que foi muito Cracolândia do nada, assim. Eu fui querer andar umas esquinas pra frente. Os Estados Unidos já não é um bom lugar pra caminhar, pelo problema que eu vou acabar descrevendo aqui pra frente. É difícil você ir pra algum lugar andando lá.
Mas eu inventei de caminhar, andei 2 quadras e eu caí em Cracolândia americana. A Cracolândia. Sei lá. Crackland. Isso é um parque de diversão. Caralho. Eu caí na Crackland. Logo na frente. Ai, que o sonho americano não tava muito bom. Mas o que acontece? Então, em 1920, Los Angeles já tinha um carro por casa já. Tipo, muito rápido. Em 20 anos já tinha pelo menos um veículo por domicílio. E aí deu um probleminha que era, tem que meter esses carros em algum lugar. Começou a faltar vaga de estacionamento. E aí Los Angeles se tornaria a pioneira e depois viraria um padrão dos Estados Unidos, que é a cota de vaga. Você tem que ter tantas vagas para fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, eles chegaram iniciou com uma vaga por casa que você construía, mas chegou a no apogeu desse rolê em que uma unidade domiciliar precisava oferecer entre 2,25 e 2,5 vagas. Meu Deus. De veículo. 2,25 e 2,5, tipo... 2 carros e uma moto. É que pode ser. é que arredonda pra cima. Tá ligado? Eles pegam o... Então tem que ser 3. Predial, né? Tem 30 unidades, então tem que ter 65 vagas, tá ligado? Entendi. Então o que acontece? Só que daí isso daí já fica questionável lá, porque eles têm muita política de não fazer prédio, tá ligado? Nesses subúrbios americanos. Você não pode ter unidades prediais, tipo, pra várias pessoas. Tipo, geralmente é uma família só, tá ligado? Sim. Caralho. Mas daí... E daí é por isso que, tipo, você tem essa... Quando você vê, tipo, coisas nos Estados Unidos, os filmes, assim, é sempre aquelas casas, tá ligado? É sempre uma casa. Um subúrbio, né? Tipo, você nunca vê prédio, você nunca vê, tipo, moradias médias, né? Não, e vou chegar nisso aqui também, tá? Porque a vaga desculpa. Não, ela influencia. Isso que você tá falando faz sentido. Mas aqui também tem parte do motivo pelo qual só tem casinha. Todo mundo que já viu os Simpsons é a casinha do subúrbio. Quem viu Gilmore Girls, casinha do subúrbio. É sempre alguém na casinha do subúrbio. Gilmore Girls, cara. Pô, desculpa. Eu vou lá me meter nesse aí, cara. Pô, meu Deus do céu. Eu vi muito mais Gilmore Girls do que eu... Foi que eu lembrei que tem uma casinha. Se bem que qualquer série que não é num centro... urbano, metrópole deles lá é isso. Qualquer uma coisa que não seja Friends. Vai ser essas casinhas. How I Met Your Mother, How I Met Your Mother. Mas vamos lá. Beleza, você tinha que ter entre 2,25 e 2,5 vagas. O que acontece? As vagas vão ocupar muito espaço. Então, quando você começa a fazer construções novas, a preocupação começa primeiro pela vaga e depois pela casa. Isso chegou a matar um tipo de arquitetura no centro, que era a tradicional, que é o bungalow. Bungalow é quando vocês estão falando, a casa dos Simpsons. Aquela casa americana, que é uma diagonal mó comprida, que vai de um lado a outro. Essa arquitetura bungalow, que é meio que era tradicional em Los Angeles e desapareceu. Por quê? Porque ela não otimiza bem espaço pro carro. Você tem que começar a construção pensando onde você vai pôr as vagas. Então, lá ficou muito forte uma construção muito feia, que se chama dingbat. Que é... Vou mandar pra vocês verem aqui o que é um dingbat. Ela é broxantezinha. Parece um motel isso aqui. No Marco, pra mim, descreve o quanto ela é prazerosa de ser olhada. Pois isso aí parece ser um motel, né? É um motel e ruinzinho, né? Um motel ruinzinho ainda. Cara, basicamente a solução dos caras é o seguinte: sobe um andar, todas as estruturas para que o térreo seja garagem. Então o que é? É uns pilar magrelo e a casa construída reta pra cima. E caixote, né? Porque é a arquitetura mais simples possível, né? Então, era uma solução terrível numa cidade com terremotos, porque, porra, tu tem o primeiro piso é todo vazado, que é só um bando de pilar pra você pôr o carro. Segundo, é feio. Terceiro, resolvi o problema, mas movi ele de lugar, porque o dingbat, como vocês podem ver, ele deixa inútil vaga de garagem na rua, na frente da casa. Porque toda a frente da casa é vaga de garagem, já que toda a parte de baixo da casa é garagem. Então, tipo, você meio que resolveu as vagas pra pessoa, mas a rua perdeu múltiplas vagas pra isso acontecer. E é feio. Resumindo, é feio. É uma casinha feiosa, mas ela ficou muito popular por causa disso. E começou a ficar uma coisa que era assim, os engenheiros tinham que pensar prédio em cima, literalmente, das vagas de garagem. Porque a conta fica assim, ó. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos. Pensa só, você quer fazer um prédio. Vai pôr 5 apartamentos. Um prédiozinho pequeno. Isso vai dar 13 vagas de garagem. Naquela conta dos 2, mesmo que seja 2,25,
Se você vai fazer a média pra cima, vai dar 5 vagas. São 2, vai dar 10, mas é 2,25 vezes 5. Cara, vai umas 12 ou 13 vagas. Pensa quanto espaço usa 12 ou 13 vagas para um prédio pequeno. E isso também começava a ferrar com, por exemplo, você via lá digamos assim, tá no centro de Los Angeles, você vê uma casa antiga, uma bonitinha, você pensa, vou fazer um restaurante, tá ligado? Só que se você reformar, você tem que resolver as vagas. E é um prédio velho, ele não tem as vagas. Então, se você for reformar esse lugar, você provavelmente vai ter que comprar o terreno do lado só para fazer vaga. Tá. O que aconteceu? Eu encontrando os cracudos na rua. Porque Los Angeles não tinha solução de moradia mais. Porque não dava para construir nada. Tudo que você fosse tentar fazer, ficava esbarrando com os problemas das vagas. A arquitetura dos prédios era pensada nos pilares lá debaixo da garagem, porque você colocava o mínimo de pilar possível para pôr o máximo de vaga e subir o resto do prédio. Ou seja, a sua casa lá em cima era baseada no display das vagas de garagem lá embaixo, tá ligado? A arquitetura toda era pensada em torno do carro. Então você vê como uma coisa, tipo, é um modelo que deu ruim. E daí, tipo, esse negócio também, eles com certeza começaram a comprar terrenos lá no centro pra fazer estacionamento também, tá ligado? É isso, exato. E daí, tipo, de repente você tem um lugar que é só estacionamento. Eu vi uma estatística que cada carro nos Estados Unidos tem em torno de 8 vagas na média. Caralho. Disponíveis pra ele. Porque, né, tem a vaga do mercadinho, a vaga que tem em casa, a vaga em não sei onde. Um único carro vai ter 8 vagas. Caralho. Aí qual que é a solução? É o subúrbio. É construir a casa afastada, porque a casa afastada tem uma área absurda disponível, você vai ter as suas 2 garagens e mais as 2 vagas na frente, que é o padrão americano. Se você for ver essas séries, é sempre assim, é 2 vagas para 2 carros dentro do lugar, mas na frente ainda tem mais 2 vagas na rua. Sim, que é onde eles botam uma cestinha de basquete, a criançada fica correndo na rua. Só que qual que é o problema disso? Quando você deslocou as pessoas pro subúrbio, você afastou elas da cidade. O único jeito de elas irem pra cidade é de carro, senão elas não vão a lugar nenhum. Aí o problema se retroalimenta. O carro fez a pessoa morar longe pra poder estacionar ele e agora ela depende dele porque ela mora longe. Eu lembro que as 2 coisas mais surreais pra mim da primeira 3 que eu fui e a primeira vez que eu estive em Los Angeles é isso de achar cracudo no centro de Los Angeles muito rápido, bem próximo, porque realmente eles têm um problema habitacional terrível lá. Não tem moradia barata. Como é que você vai fazer um apartamento barato quando você tem que comportar 2 vagas pra ele, entendeu? Não existe apartamento barato com 2 vagas, tá ligado? Sim. E o segundo problema é que a gente, numa das rodovias que a gente pegou, era uma rodovia de 6 fucking faixas. 6 indo e 6 vindo. 12 faixas. Eu nunca tinha visto 12 faixas. No meio da cidade, né? Atravessando a cidade. Eu nunca tinha visto 12 faixas na minha vida. E tava parado o trânsito. Aí eu olhei pra isso, não é possível. Não é possível. É impossível ter 6 faixas e as 6 faixas estarem paradas. Foi outra experiência que eu tive de surreal, assim, que foi o momento que eu vi que, cara, não funciona. Não dá. Se você usa o modelo só do carro para transportar as pessoas, dá prioridade total para ele, é uma insanidade. E aí dava para ver claramente que todos os carros tinham uma pessoa. Todos os carros, sem exceção. O carro que tinha mais gente era o nosso, tá ligado? Que a gente tava em 3, que a gente tava fazendo a cobertura. Era gente. E vocês tinham alugado um carro. E a gente alugou um carro para fazer esses deslocamentos. Porque não tinha como se deslocar de outra forma. Se a gente não tivesse o carro... Não, que nem outras coberturas de outros lugares, tipo, vim recente de Taiwan, 100% dos meus deslocamentos podia ser de metrô. Eu consegui ir todos os lugares da minha cobertura, dava pra fazer de metrô e andando, o que faltava. Los Angeles não é muito ruim se deslocar. Então, as coisas estão dando uma melhorada, porque, como vocês podem ver, chegou num ponto que piorar não fazia mais sentido. Começaram a perceber que realmente a estrutura não ia funcionar desse jeito. Começaram a voltar atrás nas leis de vagas obrigatórias. Então, uma das regras que eles estão começando a impor é: se tem transporte público na via, não precisa ter vaga. Em teoria, a pessoa pode usar transporte público. Então, você não é obrigado a ter uma vaga de carro, porque ela pode pegar um ônibus, tá ligado? Mas são coisas assim que estão tentando... Mas não é só isso, né? Tem várias outras regras, pequenas regras que eles têm que mudar no fim das contas. Porque eu tava vendo um cara que começou a fazer uns TikTok, assim, sobre walkability. Tipo, a andabilidade, assim, da cidade, tá ligado? E daí, realmente, tipo, ele fala sobre esses problemas, né, do carro e de como uma cidade feita voltada pro carro é horrível, assim, né? Tipo, a infraestrutura. E daí, tipo, e as pessoas ficam menos propensas a andar pros lugares porque é tudo longe. Eu tô quase pensando em pedir pra ver de novo o esterco, como é que era com o esterco, tá ligado? Então. Só que daí ele fala assim, não é só, né, leis pra carro, assim, tipo, você tem leis de construção, daí, tipo, de essas coisas de subúrbio, de só poder ter casas pra uma família só, tá ligado? Você tem que fazer, tipo, construções
que comportem mais pessoas, pra ter, tipo, centros urbanos, Aham. onde você consiga fazer tudo a pé, ou de bicicleta, ou com transporte público, mas não é só a questão de você, né, tipo, ter onde estacionar o seu carro. Sim, é densidade populacional, né? É. E densidade de construções. Isso, porque, tipo, e daí ele mostra também, assim, com dados, que se for pegar, beleza, as pessoas estão espalhadas, Aham. mas de onde vem a maior parcela do dinheiro recolhido em taxas, né, imposto? Vem dos centros urbanos, Sim. tá ligado? Então, tipo, no final das contas você tem, tipo, as pessoas se espalhando, usando carro, a rodo, tipo, elas vão pra fora, né, das cidades, porque elas pagam menos pra isso, né, pra morar mais longe Moradia é mais barata. é mais barata, Uhum. o imposto sobre o terreno é mais barato, sobre a construção é mais barato. Só que daí no final das contas, tipo, o teu grosso de arrecadação ainda tá nos centros mais Densos. densos de Aham, população, assim. Aham. E, claro, você vai... Tem extremos, né? Você vai chegar num extremo que você vai estar todo mundo encaixotado lá mesmo, mas Tá. É. Mas eu acho que assim, ó. você tem que Antes de mais nada, desenvolver. deixa eu fazer uma colocação. Tu imagina o desespero do arquiteto. O cara construiu uma casa feia pra caralho, com aquelas garagens embaixo, entregou a chave pro cara, ó, tá aqui, ó. Daí no dia seguinte, chega o legislador, não precisa mais não. Podia quando quiser. Daí o cara, meu Deus, tá ligado? Casa Porra, feia. fiz essa casa feia pra caralho. Por causa dessas vagas de garagem, cara. Segunda colocação. Porra, cara, agora realmente eu não sei se é em todo lugar assim, mas tipo aqui em Floripa. Uhum. Quando tu compra um apartamento, Uhum. as vagas de garagem têm uma matrícula, cara. Sim. Sim. Você paga o IPTU pela vaga, né? Paga IPT. E não é barato, não, cara. Sim. É quase o mesmo metro quadrado do apartamento, porra, é absurdo. Então tu tá gastando uma grana desgastada por uma vaga de garagem, tá se pagando, né? Sim. Essa vaga de garagem. Uhum. Eu ia falar, porra, tem terceiro lugar. Peraí. Não, terceiro lugar. Primeiro tu queria ficar puto com o IPTU, É, aí isso. vai a próxima coisa. Então, a terceira coisa é o seguinte, cara. Eu acho que a solução disso aí não é tipo tu ter um subúrbio em si. Uhum. Uhum. É tu fazer do subúrbio um espaço tão ativamente econômico quanto o grande centro. Isso, é. É. Que daí no final é um negócio que pelo menos eu acho que aqui no Brasil a gente não chega no extremo dos Estados Unidos, porque a gente não tem leis que impedem você de construir de comércio no subúrbio, tá Claro, ligado? claro Ou que de tem. construir prédio. Não, claro que tem. Em Floripa aqui, pô. Ali onde minha mãe mora. Ali é uma zona do zoneamento, ela é residencial unifamiliar. Lá não pode ter. Não pode. Eu uma vez eu pensei, Bom, tá aí, ó. vou construir uma cervejaria. Não I pode. stand corrected. É que Tem que depende, tá- é que depende Cara- também, né? Depende do plano piloto da cidade, né? Do planejamento. Então, Porque, por exemplo, Isso. é o que tá rolando agora na Lagoa, aqui em Florianópolis, que é uma discussão de sempre. O pessoal quer pôr prédio lá, mas aí vão lá e tu diz, mano, a Lagoa já não comporta a população atual. Sim. Aham. Se você aumenta o número de andares, aumenta a população naquela região, já não, a infraestrutura atual não dá conta. Se Só você que daí- colocar mais gente... Então, só que daí é problema. Porque daí o problema já existe porque é tudo feito baseado em carros, Sim. tá ligado? você Se pode você, chegar lá. tem, se você tem transporte público que chega lá, tá ligado? Se você, mas assim, ó, né? o grande problema... até o foda é barquinho. que a Lagoa também é um monte de morro, né? Mas É, pra Floripa chegar lá é não foda. ajuda, né? Não ajuda. Tá. Mas, né, tendo acessos diferentes de carro, Sim. daí você consegue botar mais gente lá. Mas é que tá, o grande problema de tu fazer esse grande centro humano não é nem a questão de logística de carro. É a infraestrutura de esgoto, de energia. É isso aí que é o problema. E eu falei esse negócio de tu desenvolver, digamos assim, liberar um pouco mais, relaxar um pouco o plano diretor da cidade. Por exemplo, os ingleses, cara. Os ingleses hoje em dia é uma cidade, mano. Sim. Tem amigo meu que eu falei assim, ó, cara, durante a pandemia eu não saí dos ingleses, não precisei sair dos ingleses. Isso, pra quem não, né, pros nossos ouvintes, os ingleses é um bairro no norte da ilha que Tá uns geralmente 30 quilômetros do centro, é longinho. muito afastado, exatamente. Pode ir pra uma ilha grande, galera. Eu lembro que muita gente que morava nos ingleses sempre tinha que vir pro centro e pra estudar e pra trabalhar, etc. E o meu amigo falou, não, cara, hoje em dia o meu trampo é ali nos ingleses, porque agora abriram um coworking de não sei o quê, tem uma cervejaria, tem um bar, tem um mercado. Galera, agora eu vou ter que pausar um pouquinho esse podcast e eu preciso que vocês confirem comigo no replay a ordem de prioridades que foram listadas aqui. Os ingleses hoje em dia é uma cidade, mano. Tem uma cervejaria, tem um bar, tem um mercado, cervejaria, bar, mercado, tem tudo lá nos ingleses. Então tem gente que não precisa deslocar. E isso desafogou muito a SC. A SC é o que conecta o norte da ilha, com o centro e todas as regiões da ilha, né? Então o pessoal acaba ficando por lá mesmo, porque desenvolveu tanto os ingleses que é como se fosse uma cidade à parte, cara. Não, Não, então, mas é um justamente, modelo tipo, muito bom. não existiu uma legislação que impediu Não, porque lá é do uma lugar zona. se desenvolver, tá ligado? Exatamente. É. Porque lá, pelo que eu sei, o plano diretor lá, eu não sei se é muito, né,
que vingou na ilegalidade, digamos assim, mas o pessoal começou a abrir. Não pode abrir um mercado, não sei o que, não sei o que. Foda-se, o cara foi lá e abriu, tá ligado? Não pode ter um hospital. O cara foi lá e abriu. Floripa, cara, eu posso estar enganado. Se eu tiver algum ouvinte nosso aqui, pode me corrigir. Mas eu lembro que tinha uma lei que dentro de Floripa não pode existir fábrica. Caralho. Sabia disso? Não pode existir fábrica. Na ilha de Floripa não pode ter fábrica. Quero construir uma fábrica de cimento. Não pode. Por isso que tá tudo no continente lá. Exatamente. Exatamente. Até porque, construir uma fábrica aqui dentro ia sair caro, né? Pois é. Pelo preço do... Mas aí que tá. Mas eu acho que isso aí não é de agora. É de... muito tempo. E assim, tem bairros hoje em dia aqui em Floripa que é muito barato. Porque não tá desenvolvido, né? Tipo Ratones, tá ligado? Ratones é um bairro lá no centro-norte da ilha que não tem nada desenvolvido. É tudo mato, digamos assim, né? Sim, sim. Então dá pra construir coisas lá. Coisa que assim, se tivesse um plano diretor que facilitasse mais tu abrir alguma coisa lá... O pessoal do norte da ilha ia poder se concentrar lá e não ter que pegar esse saving todo dia pro centro, andar 30 quilômetros pra ir vir pro centro, né, congestionar. Esse é um modelo que também quebra muitas pernas lá quando a gente compara como a gente faz aqui no Brasil, como é o modelo americano, né? Lá eles têm a esquisitice que pra mim, cara, também, outra coisa que eu não entendi quando eu vi pela primeira vez, que é os distritos mais afastados das lojinhas da mesma coisa. Que é tipo assim, tem lojinha de colchão, elas estão... Todas juntas em um lugar, tá ligado? Tu tem 3, 4 lojas de colchão, uma do lado da outra. É as nossas farmácias, pô. Mas é que as nossas farmácias estão em todos os lugares. Quanto vocês ficam doentes, galera? Como é que tem demanda pra tanta farmácia? Parem de ficar doente, porra. Eu fico chocado que, tipo assim, abre uma farmácia, abriu uma Panvel. Daqui a, 2 meses vai abrir uma Preço Popular do lado. Do lado. Você, cara, que porra é essa? A Madre Benvenuta aqui, pô, né? E também tem uma em cada lado e não sei como esses caras ganham dinheiro e, né? A concorrência é meio... sei lá, cara. Não tem uns pistoleiros, sabe? Trocando... Sei lá, cara. Eu também não sei. Fica muito... Não digo ofendido, mas... Quando alguém te intima, assim, quando alguém te... Ameaça? Isso é um desafio, assim? Meio desafiado, meio ameaçado, sei lá. Eu acabei de construir uma farmácia. E daí o cara abre uma do lado. O cara abre uma do lado, do mesmo tamanho, né? Porra, velho. É bizarro. Mas não era o Burger King que tinha uma estratégia de que o McDonald's gastava um monte de grana. Pode ser meme de internet, tá, galera? Já pede desculpa. Eu vi essa porra, era numa figurinha, estava na figurinha da internet, é verdade. Que o McDonald's gastava um monte pra estudar onde ia pôr os próximos Mac. E o Burger King ou outra empresa só ia lá e colocava do lado do McDonald's e abria uma unidade, e é isso aí. Tipo, alguém fazia o estudo de onde seria melhor ter uma unidade. E outra empresa só ia lá e colocava do lado. E essa era a estratégia deles. Talvez seja carrapato mercadológico, né, velho? Talvez seja isso que acontece com as farmácias, né? Manda. Então vamos lá. Continuando aí nossos minigames de quinta série, tá? A gente escolheu o peido no anterior e agora é a vez do cocô. Cocô! De novo, é só contexto. Cagados. O cocô é todo peido que se arriscou demais, né? Peido que pesa. Dia sim. Vamos lá. Minigame do cocô. Todo mundo faz, todo mundo usa. Number 1. De novo, mesmo esquema. 3 fatos, 2 verdade e 1 fake. Tá. Sobre merda. Sobre cocô. Ó, um estudo de 1982 apontou que Escherichia coli pode ser a causa de pelo menos 60% de infecções graves na Segunda Guerra entre os soldados. O grande culpado, cintos e suspensórios. Eles pegaram aquelas placas de Petri e botaram nos uniformes do pessoal e tinha até 70% mais essa bactéria nos cintos e nos suspensórios. Porque o pessoal cagava, a primeira coisa que fazia é levantar as calças. Sim. E depois lavar a mão. Tá ligado? Tá. Daí apontou que isso foi uma das grandes causas, etc. e tudo mais, né? Tá, beleza. O pessoal matava mais que bala isso aí. Sim. Tá, peraí, qual guerra? Segunda Guerra. Tá. Peraí. Segunda Guerra. Tá. Todo mundo se cagava em todas as guerras, mano. Oi? O estudo? De 1972. Tá. 72. Ó, o Diogo tá cavando. Não, o Diogo tá cavando a Park Fake até nos detalhes, assim. Qual era o nome do. Como é que era o nome do pesquisador? Tá ligado? O pesquisador lavou a mão antes de fazer a pesquisa? O único fiscal de cocô da realeza. Hugh Dennis Oysterley era o responsável por cuidar do cocô do rei Henrique VII. Naquela época eles já entendiam que, um cocô zoado podia indicar algum problema de saúde, né? E daí o cara era
do rei, do Henrique VII, ele tava lá só na corte, só pra cuidar do cocô dele. Era um cocólogo. É um cocólogo. E ele também limpava o butico do rei, tá ligado? Ah, peraí, pelo amor de Deus, cara. Tá. Ele foi tão bem sucedido que ele foi promovido para gerente da Câmara Privada em 1495. Ele virou um conselheiro financeiro do Henrique VII. É que a palavra privada tá num lugar muito... Entendeu? E cá entre nós, ele foi promovido pra qualquer coisa porque ele já tava no pior emprego. Porra, não tem outro emprego. Pô, mas é um baita só pra conselheiro financeiro, de limpador de butico pra conselheiro financeiro. Tá bom. Esse é o fato número 2. Tá, ok. Fato número 3. Transplante de bosta. O Barco vai ali comer um bis, porque ele quer deixar uma pausa dramática. Transplante de bosta. E ele casualmente come um bis, segue a vida. E vocês ficam imóveis, tipo... O que? Falou? Tá. Um procedimento que data mais de 1000 anos na China. Uhum. Em 1995 foi publicado o primeiro caso dessa intervenção, que é tu pegar a flora microbiana de alguém sadio e transplantar via enema, Tá. via colonoscopia ou via sonda nasogástrica. Pra regular lá... É pelo nariz. Pois é. Mete merda pelo nariz. Até onde a merda tem que ir? Ou vai pro estômago e daí depois vai pro intestino? Não, acho que vai direto no intestino, Tem porque senão que ir tu mata direto no tudo, pô. Mas como é que vai do nariz até o intestino? Ah, vai botando a... Pô, Sei lá. Que tipo de hentai pervertido é esse que esses caras assistem pra fazer por ali? Mano, Pois é, tem um buraco lá embaixo que tá bem mais perto. Transplante de bosta. É isso, tá? Tá. Um deles lá. é mentira. Um deles é mentira. Mano, pelo nariz, mano. Pelo amor de Deus, mano. Já mandei a minha, já. Tá, eu vou... Já pensando. Mas não é um podcast, a gente tem que falar em voz alta. Eles esquecem que estão em um podcast em áudio. Eu vou com a opção... Eu vou com a segunda opção. Eu tô duvidando desse teu rei aí que virou... É que o mano da privada me quebra as pernas. E você foi com qual, Diogo? Foi com a primeira. Qual que é a primeira mesmo? É a do cinto. É do cinto, tá. O Diogo duvidou do cinto, eu duvidei do cara que limpava o cu do rei e daí virou privada dele. Empatamos o jogo. Tu não fez nada e o Diogo acertou. Se eu tivesse falado Primeira Guerra, tu teria botado, né? Não, eu fiquei mais na dúvida de quando foi feita a pesquisa, tá ligado? Porque daí eu pensei, porra, 1970. Pois Como é que você vai fazer... Como é que você vai passar uma placa de Petri num negócio... O uniforme da Segunda Guerra, pô. É, mas... Mesmo esses... A bactéria vai estar lá? Claro, mano. Porra, O cara essa não aqui tem nada melhor pra fazer. Essa porra é resistente pra um cacete, cara. Se tu botar a placa de... Então a minha falta de conhecimento me ajudou Te salvou. agora. Tanto que eu Não, porque pensei... eu pensei, tipo, realmente essa história de, tipo, cinto ser muito sujo faz sentido, né? Porque, tipo, você nunca consegue colocar o teu cinto antes de lavar a mão. Pois é, eu inventei essa história Depois de quando eu tava lavar a mão, cagando. Pensei assim, porra, lavo primeiro, tá ligado? Daí eu inventei toda essa história. Não tem porra de pesquisa nenhuma. Mas eu acho que porque, né, eu sei que os problemas sanitários eram muito pior na Primeira Guerra. Agora que eu tô, porra, pensando que se tivesse botado a Primeira Guerra, eu acho que talvez tivesse mais sentido, né? Na trincheira e etc, né? O pessoal, porra. É, Enfim. que daí os caras realmente se cagavam lá, Sim. né? Mas as paradas da Discovery que eu percebo assim, é tudo pesquisa recente sobre coisas que aconteceram anteriormente, né? Então eu não quis botar uma data muito perto ali, porque, pô, naquela época eles iam estar pesquisando, não, eles estavam simplesmente morrendo, tá ligado? Tinha outra preocupação, pô. Eu botei, sei lá, 20 anos, 20, 30 anos depois. Mas é isso. Empatamos não, porque o Diogo tem 2 pontos do primeiro, né? Dos primeiros episódios. Um que ele enganou nós dois. E hoje a gente tá saindo empatado. Porra, Diogo Powerhouse. que isso? Então o Diogo tá... Hoje o Diogo O campeão tá tops. voltou, galera. Então tá, beleza. Senhores, hora de mais uma leitura de comentários do último episódio, né? Vamos ler o que a galera comentou no episódio número 44. Quer dizer, pera. 44. Foi É 44? o último? Eu acho que é, porque eu... Ó, roda lá embaixo. Não, 43. Não, mas tá escrito 43 lá embaixo, ó. Mas é porque nós somos burros. Que? Não, É que pô. esse vai sair no 44, mas a gente tá lendo o que foi comentado no 43. Ah, tá. Entendi. É por isso que agora que eu entendi a minha marcação. A gente tá meio que lendo o que foi comentado no episódio 43, entendeu? Porque isso tá saindo no 44. Não é como se a gente fizesse isso há 40 episódios. Não. Exato, e ainda continua não sabendo o que tá fazendo. Quem quer fazer as honras aí? Quem manda primeiro? Deixa que eu dou-lhe. É o Mutão, o grande Mutão. Eu tinha certeza que no minigame o atleta era verdade. Pelo fato do Marco ter se enroscado pra falar a apresentação e falou run.
Imaginei que ele teria pego de uma fonte gringa. Cara, então, acho que o Mutão tá meio que por dentro dos meus mind games, bicho. Foi intencional algumas coisas que eu botei. Eu não sei se run foi, mas eu lembro que tinha alguma coisa ali que eu lembro bem que, isso é claro de que eu tô lendo alguma coisa, tá ligado? Eu nem sei se esse é o termo em inglês pra esse tipo de apresentação, e errei por isso. Eu caí no bait do episódio acabando no comecinho, mesmo com só 5 minutos de episódio. A Saori aproveitou que o Diogo terminou uma frase numa vibe do tipo, e é isso aí. E aí largou a vinheta de encerramento do podcast com 5 minutinhos de programa. Realmente ficou muito bom. Então, cara, tá, no fim das contas, o termo run você pôs de propósito ou você se perdeu? E esses mind games até eu tô me perdendo, mano. Run, eu não lembro se foi, mas eu lembro que já teve mind game que eu vi uma expressão que isso é claro que um jornalista, alguém que entende do assunto, falaria, tá ligado? Daí eu botei e, tipo, deixei assim mesmo, tá ligado? Não traduzi, não fiz nada, tá ligado? Eu vou achar o minigame depois que eu usei isso, mas acho que eu já devo ter usado essa technique umas 2 vezes já. Ou como alguém com conhecimento de causa, por ser jornalista, a gente não sabe do que a gente tá falando, tá? Pois é, mas tem que parecer, né? É o Crocareca de novo, Carecodile. Carecodile. Não, o acento tá no ré. Carecodile. Carecodile, tá. Ele mandou. 3 notícias que parecem muito que são falsas, e dentre elas, uma é verdade e tem que acertar qual é. Isso aí apareceu no post que a gente chamou aí pra ideias de minigame dos apoiadores. A gente já não fez... Alguém já não fez essa inversão? O Marco, acho que usava, né? Notícia no começo, nesses joguinhos. Mas é que... Assim. Eu acho que eu fiz essa inversão, porque normalmente a gente faz, são 3 afirmações, mas uma é falsa. E eu fiz um minigame em que 3 afirmações, na verdade, só uma era verdade. Não era da borboleta lá, pô? Que borboleta, mano? Onde que eu vou trazer minigame de borboleta? Eu não entendo nada de borboleta. Monarca, você trouxe verdade, você trouxe. Tá. Pode ser. Porra, Diego é foda. Porra, eu vou trazer coisa de borboleta, eu não sou idiota, cara. A borboleta é monarca. Tá certo. Não, mas ela não é uma borboleta idiota qualquer, ela é venenosa. Cara, assim, ó, eu prefiro trazer só uma falsa porque, mano, é muito, muito difícil ficar inventando mentira. Pra enganar os outros, tá ligado? Se eu tiver que inventar 2 ainda, porra, daí vai ficar claro que... se vocês deixarem, eu gostaria de começar a mentir mais, pô. Por mim, né? As chances são iguais ali, né? Pois quando o Diego fez essa inversão, ele vendeu pra gente a ideia de que não, estatisticamente não tem diferença e não sei o quê, blá, blá, blá. Exatamente. Vocês só tinham que escolher uma opção, então era uma em 3. Mas naquela época tu ainda não tinha roubado nos minigames, então a gente deixou, não, pode ser, tá verdade. bom. Ó, ainda na discussão dos membros ali sobre o minigame deles, o Jonatas Oliveira 1235, que é um membro recente aí, ele colocou: seria legal fazer um minigame da Wikipedia novamente, tentando ir de Daikatana até o Game of the Year. O Daikatana, não sei se vocês conhecem esse rolê. Não. Não, parece só que é uma katana grande. Então, e ele disse, ou pelo menos o nome do evento Game of the Year, ele é a Game Awards. Ele quer que a gente vá de Daikatana, que é um dos maiores flops da indústria dos games, tá. até o Game of the Year, que é a premiação do melhor jogo do ano. Eu até respondi ele, eu acho. Então, não é que é difícil, mas é que eu acho injusto um tema que eu domino e vocês não, tá ligado? Como, por exemplo, eu já deixei claro, eu sei o que é Daikatana e vocês não sabem, tá ligado? Então, acho que sempre tem que ser posts que começam de território neutro. Que a gente é burro igual, entendeu? Não pode ser um dos posts dar uma vantagem competitiva pra um dos 3, tá ligado? Mas a ideia realmente de fazer o minigame da Wikipedia competitivo é algo que inclusive o Mutão comentou ali na sequência, que é boa. Se eu não me engano, da última vez que eles fizeram juntos, mas acho que seria legal eles competirem valendo ponto pra conseguir chegar passando por menos artigos. É uma ideia que a gente já discutiu, né? De fazer essa versão. E eu acho que era uma boa. A gente fazer um minigame, a gente deixa os apoiadores escolher de qual post até qual post, e a gente se enfrenta e vê quem faz em menos posts, em menos cliques. Massa. Tipo, eu acho que devia ser um negócio... Tipo, na hora, assim, ó. Na hora a gente pega, nem que, sei lá, manda uma mensagem pra um dos apoiadores primeiro que responder, tá ligado? Coisa parecida assim. Verdade, a gente pode fazer assim, ó. Na hora mesmo. A gente pode fazer assim, ó. A gente pode, quando a gente for começar a gravar, a gente manda mensagem. Daí nas 2 horas de gravação, alguém vai responder, tá ligado? Ou se não responder, a gente liga pra alguém. Esse é um daqueles momentos pra cogitar se a gente não vai fazer um grupo de Telegram ou algo assim, né? Esse legal. Tipo de interação que a gente consegue fazer em cima da hora. A gente pede, ó, manda um áudio com uma palavra. E aí os 2 primeiros que responder a gente pega. Um é a saída e o outro é a chegada. Massa. Pode ser, parece bom.
Essa ideia foi pra frente, aparece daqui a pouco pra vocês nos membros e também lá no Apoia-se o link pra vocês entrarem nesse grupo de Telegram, se a gente juntar coragem. É o Igor Henrique 607. Vi o Diego comentando que não tinha falado de hardware ainda nesse post. Isso não pode ficar assim. Talvez bizarrices do mundo de hardware que quase ninguém conhece e nem precisa conhecer. O Igor Henrique tá quase queimando largada numa pauta que eu tô cogitando pra pôr lá no Adrena. Eita! Essa ideia de bizarrices do mundo do hardware, eu já tenho umas 3 ou 4 que eu já fui encontrando ao longo de outras pesquisas que eu cogitei uma hora, possivelmente fazer um compilado, Igor. Mas acho que esse vai acabar indo lá pra Adrena, não aqui pro podcast, não. Ah, isso é massa, pô. Se alguém me parasse na rua e falasse, cara, por que tu não fala disso? Eu falei, caralho, é verdade, pô. Eu ia começar a pesquisar isso aí. O Hike Stanley 350 mandou: a droga que leva seus sentidos é chamada de NZT-48 e pode ser encontrada no filme Sem Limites com Bradley Cooper. Okay. Ah, já viram esse filme? É o Limitless, né? Isso? Que o cara usa... não posso dar spoiler, tá? Meio que esse comentário aparentemente já é bastante spoiler, se eu tô entendendo a vibe do filme. Mas desde o início essa que é a pegada. Não, desde o mas início eu sei o que tu ia dar com a língua nos dentes e eu sei o que tu parou. Mas é isso aí. Ah, beleza. É a premissa. Não, o filme é reclamar que no Titanic o filme afunda e tá dando spoiler, tá ligado? A premissa geral já é essa. A premissa é que o cara usou uma droguinha ali que melhora os sentidos dele, Entendi. O nome disso eu vou tentar experimentar um negócio desse pros minigames no futuro, inclusive. Agora indo lá pros comentários no Spotify, galera. O Antônio Pacheco mandou comentário, muita resenha, exclamação. E eu não tenho certeza se isso é uma reclamação ou um elogio. Ruim, Tipo, é um podcast, só dá pra fazer resenha. Resenha é legal, porra. Mas é um elogio, então? Claro. Não sei, mas é porque se alguém chega pra mim e diz muita resenha, eu acho que ele tá me criticando porque eu não calo a boca. Não, falou demais, é palestrinha. Só que é engraçado porque esse é um formato em que a única coisa que a gente consegue fazer é falar. Não, pô, acho que resenha é elogio, pô. Tem que perguntar pros jovens. Esse cara é Antônio, pô. Antônio Pacheco. Todo Antônio é gente boa, cara. Não, sim. Antônio Pacheco é um cara que parece legal, é o nome de uma pessoa legal. Mas você sabe que se te dizem uma coisa e você não tem certeza, na dúvida, você sempre se ofende. Provavelmente foi uma ofensa. Tá na internet, provavelmente ofensa, né? O Lucas, tente atualizar mais o site, já que não estamos vendo o que vocês falam. Foi o Marco que pediu este dinheiro. Não, porra. Algo a ver com urânio e uma super cobra. PS, troquei nome pra ajudar o Diogo, tadinho. Eu não sei qual era o nick dele antes, mas... Pois é, o que eu devo ter falado alguma coisa gatinho? Tinha um que era não sei o que gatinho, você não conseguia ler o nome dele. Manda lá, então. Não é Lu Gatinho lá, não é? Isso, ele é Lu Gatinho. Você não sabia o que fazer. Verdade, é. É o tá aqui embaixo, aqui, ó. Das Kwanzas ali. Tá aqui, ó. Ah, ele que é o cara das Kwanzas? E é o que você tem que devolver a irmã. Tem que devolver a irmã dele, pô. E aí ele tá negociando contigo, ele disse que um urânio e uma super cobra já é bastante. Pois é, cara, porra. E eu tenho também uma errata que veio através do WhatsApp de um parça meu que não quer se identificar, pra vocês não caguetarem ele aí pro DA ou sei lá quem mais, os membros de fiscalização aí, porque vocês falam de muita droga nesse podcast. Eita. A errata que ele me mandou foi a seguinte: o Michael Pollan, que o Marco citou no último episódio, não, na verdade é o 42, né, o anterior. Ele não é cientista, ele é um jornalista que escreveu um livro sobre as novas descobertas da ciência psicodélica e tal. Ele é um jornalista que cobre bastante essa área, então quando ele escreve com propriedade, por entender do tópico, mas ele não é um cientista, ele é um divulgador científico. Valorize essa profissão também, tá, pessoal? Nós jornalistas somos importantes. Caralho, Não, é o... tá ligado? Tá. Cara, escuta a gente também. Em um das matérias, dos artigos que eu tinha lido ali sobre esse cara, eu lembro de ter visto o doutor na frente. Doctor, não sei o que. Eu falei, pô, o cara fez doutorado, o cara deve, sei lá. Mas acho que não, então. Se ele é só jornalista, né? E ele mandou uma referência de um livro de um jornalista brasileiro pra gente ali. É o tal do Marcelo Leite e o Psiconautas é o nome do livro. Psiconautas. Oh, meu Deus, mas 50 conto no Kindle. Que caro isso aí, mano. Porra. Mas é um jornalista aí brasileiro, né? Que também tá de olho aí nas tendências dos rolês aí, essas psicodelias aí que vocês ficam usando essas coisas legais aí. Esses ambientes de música, ambiente de droga aí. E, lá, como eu tenho feito, lá tem largadas enquetes tanto no YouTube quanto no Spotify pra gente ver se nós enganamos vocês nos minigames.
E no minigame dos peidos, né? Belo assunto, Marco, inclusive. Parabéns pela escolha do tópico. A galera do Spotify, a maior parte achou que era o analista de peido real, que era falso. Tá vendo? E com 8 votos pra ele, teve 2 votos pro peido do ator gigante e somente um apostou na ginasta que se peidou, que era mentira. No YouTube, a galera se saiu um pouquinho melhor. Mais da metade achou que era o analista de peido real. Realmente o Marco conseguiu derrotar os participantes do podcast e os ouvintes, tá? De parabéns. Isso. Não vai ganhar ponto extra. Eu ia começar a falar agora. Não, vem com isso aí não. Não, porque não deixa pro público não, que eles podem manipular isso aí. E quase um quarto, aqui pelo menos quase um quarto acertaria, tá? E foi a ginasta que se peidou, que era o falso, e aí teve mais uns 20% que apostaram no peido do ator gigante ali junto com o Diogo. Senhores, mais algo, hein? Acho que é isso, né? Fechou. De novo, aquele agradecimento aos nossos apoiadores, graças a vocês aí, tá prestes. Passou pela alfândega, tá vindo 2 microfones novos aí pra gente fechar um set aí de microfones que eu tô ansioso para estrear, pra dar uma melhoradinha aí no áudio. Devemos ter novidades em episódios futuros por causa desses microfones adicionais, então fiquem de olho. E também agradecer a todo mundo que tem divulgado e escutado o podcast. A gente chegou a 50 mil reproduções no formato podcast. Então já temos mais de 50 mil reproduções em plataformas como o Spotify, o Google Podcasts, Apple Podcasts. Apple Podcasts que chama? Tudo que termina com podcast no final, a gente já tem 50 mil acessos. No YouTube a gente já tá chegando aos 20 mil, então daqui a pouco nós vamos poder contar a vantagem que nosso podcast foi reproduzido aí 100 mil vezes, senhores. Então obrigado a todo mundo aí. Vou largar o emprego, Como é que manda aqueles sonzinhos aqui no Discord? Porra, tinha que mandar aquela buzininha lá, mas eu não sei como que faz. Isso, essa. Exatamente. O Marco não precisa dessas tecnologias, ele se garante, mano. Foi no analógico, então. Então, senhores, muito obrigado aí a todo mundo que acompanha até aqui e a gente se vê na semana que vem. Valeu, galerinha. Um abraço. Valeu, falou. Ai, peraí, ó. Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini. A edição ficou por conta de Diego Kerber. Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador através do apoia.se/VCNPrecisaSaber. Correções, sugestões ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast@gmail.com. Cara, eu tô confundindo, Bridesmaid é um filme velho, né? 87, pô. É que eu tô tentando achar o meme que eu ia mandar pra vocês, mas eu não acho. Bridesmaid é o nome do filme ou é outra coisa? Princess Bride. Princess Bride, porra. Ele tem uma cena muito boa em que o cara ele procura o assassino do pai dele. E é o filme inteiro o cara indo atrás dele. E daí quando ele encontra ele desiste de matar. Daí ele vê que não valeu a pena. Não é o Conde de Monte Cristo aí, não? Aqui, ó, porra, como é que só eu conheço esse meme? Ele é obscuro. Ó, mandei pra vocês. Cara, isso tem muito cara de... Qual que é o... Monty Python. Essas filmagens antigas, assim, né? Mas é desse filme, pô. Tá, eu vou começar então. Vai lá. Ou na verdade vocês começam com a introdução e a zoeirinha de vocês aí. Nossa, tem isso aí, verdade. Mas faz todo sentido, cara. Cara, não sei vocês, tá? Isso é muito visível em cidade pequena, cara. Tipo Bombinhas, tá ligado? Tinha aniversário de Bombinhas. Se a Beyoncé ia pra Bombinhas, Bombinhas não existe. Acabou, cara. Assim, ó, não tem hotel... se fuderam, Exatamente, não tem, tá ligado? Uma vez teve um aniversário em Bombinhas e acho que teve... Um aniversário. A cidade não existiu um aniversário. Todo mundo faz aniversário uma vez por ano na cidade. Um dos aniversários, pô, de Bombinhas. Daí acho que foi Michel Teló, cara. Foi isso aí, cara. Realmente. Acabou, tá ligado? Não tinha mais restaurante nenhum, era tudo caro pra cacete, né? Estadia e etc. Eu tô imaginando um filme pós-apocalíptico que começa o que destruiu o mundo? Michel Teló. Sabe, Coco. Coco.